Bom dia, gente, boa tarde, boa noite, mais um vídeo do nosso canal. Hoje é sobre imperialismo, aqui tá os spoilers, mas não. Hoje é sobre imperialismo, ou também conhecido como neocolonialismo. Então, bora lá, gente, nosso vídeo de hoje é sobre imperialismo. Nossa, esse lar aqui é novo e eu sempre esqueço como é que funciona. Eu tava falando aqui e eu tava falando por nada, de novo. Bom, pela terceira vez, o neocolonialismo ou imperialismo é o seguinte: a palavra neocolonialismo, vem de novo, novo. Bom, para entender o novo colonialismo, a gente tem que entender o antigo. O antigo se dá quando as potências mundiais, né, como França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Holanda, esses locais, esses países, né, que eram potências, mais fortemente, né, a Espanha, a Inglaterra e Portugal. Eles começam a tomar locais da América, do continente americano, e começam a nossa, tô nervoso. A colonizar o continente americano. Eles começam a tomar terras, começam a tomar os indígenas, enfim, a gente sabe, né, todo o processo. Isso acontece lá no século XV, né, o colonialismo antigo. Bom, aí o neocolonialismo se dá lá pro século XIX e século XX, que é quando o seguinte, as colônias americanas, por elas serem muito antigas, elas estavam começando a se tornar independentes. E aí, como se tornaram independentes, né, as potências mundiais começaram a perder dinheiro, começaram a perder comércio, começaram a perder também território político. Bom, elas começaram a perder muita coisa. Então, onde elas não achavam no novo mundo, né, que é na América, elas foram de novo pro velho mundo, que é a Ásia e a África, que eram os continentes que eles já conheciam. Mas eles começam a procurar de novo neles, começam a colonizar eles, para que eles consigam muito mais disso. Bom, eu vou falar, tipo assim, existe também o imperialismo, né, ele acontece na Ásia e na África. E, bom, acontece pela riqueza de recursos naturais. Porque o objetivo do imperialismo era conseguir, era estratégia, né, digamos assim, separando o colonialismo antigo do neocolonialismo. O antigo colonialismo ele era só para ganhar dinheiro e para povoar, né? Um exemplo, os Estados Unidos, as pessoas no norte, as colônias do norte, né? Elas foram para povoamento, que onde os religiosos, né, da época, a gente aprende sobre isso lá em história, que eles vão lá pro norte para conseguir novas terras e fugir da perseguição que eles tinham antes. Bom, e aí isso acontece também isso por causa do comércio e da política, né, no antigo colonialismo. Agora no novo colonialismo é o seguinte, isso é tudo por uma estratégia, igual estava ali no meu livro que eu estava vendo, uma estratégia político, econômica e social. Bom, por que isso? Nossa, eu tô sem ar aqui quase. Por que isso? Bom, isso acontece o seguinte, porque político, porque vamos pensar, eles queriam novas terras, eles queriam novos territórios, novas políticas, né, novos locais sobre o domínio deles. Então por isso político. Econômico, por causa da riqueza de produtos naturais, de matérias-primas e também de comércio, né. Econômico também por causa disso, por causa desse comércio, porque eles vão ter mais chance de vender, eles vão ter um mercado consumidor muito maior. Então, tipo assim, eles vão começar a vender muito mais. E também eles vão ter mais coisa pra fazer, pra vender. E também social, porque a desculpa também que eles davam era pra escoar, tipo assim, tirar a população muito concentrada lá nos países europeus para os países africanos e asiáticos. Porque a gente aprende lá... Cara, tá bravo. A gente aprende isso lá em Revolução Industrial. A gente aprende isso em Revolução Industrial. Porque a gente sabe que começam a aumentar... Nossa, deixa eu tirar o cinema. Começa a aumentar a população na cidade. E a cidade começa a ficar muito cheia. E aí, com uma cidade tão cheia, né? Com uma cidade tão cheia de gente, começam a não caber mais gente na cidade. E precisam ir para outros lugares, né? Aí isso em outros países. Bom, esse era o objetivo.
Mas também eles davam desculpa o seguinte, eles falavam, não, o colonialismo é bom, a gente vai levar a nossa tecnologia, né, a gente vai levar o que a gente tem de melhor para a população, a gente vai ajudar, igual na África, né, eles davam desculpa, ah não, a gente vai ser bom com eles, a gente vai levar a tecnologia, né, e tudo isso para eles, vai dar condição melhor de vida para eles, né, só que não, eles eram tipo assim, igual a gente vê na África, vocês vão ver depois, eu não vou falar ainda não, vou dar spoiler, né, não. Bom, e aí, eles começavam a tomar terras, né, para colonizar. E aí, os territórios colonizados, eles poderiam ser ou colônias, ou protetorados, ou áreas de influência. Como assim? O que é isso? Colônias, administradas pelo Estado Europeu. Bom, não teria nenhum líder, né, não ia ter nenhum líder local. Um exemplo, não teria um governador, não teria, sei lá, um pajé lá, porque o líder em si seria os próprios europeus, como a corte europeia, essas coisas. Agora o protetorado, chefias locais aliadas ao governo. Agora eles mantinham a chefia local, só que elas eram aliadas ao governo. Meio que forçadas a se aliar, né? Tipo assim, mantinham locais, igual eu tava falando do pajé, eu vou colocar o pajé. Colocava o pajé, só que não existia ainda, tô brincando. O pajé, ele tava se unindo à corte europeia, digamos assim. Agora, áreas de influência, submetidas ao governo. Bom, meio que também mantinha, era a mesma coisa que o protetorado, só que aí nessas coisas, iam ter um trabalho escravo, não escravo, mas tipo assim, ia ter um trabalho a mais, tipo assim, áreas de influência, submetidas ao governo. Que eram áreas também que tinham uma chefia, só que não eram tão grandes como no protetorados. Que não eram tão fortes como no protetorados, né? E eram mais submetidas mesmo. Bom, tipo assim, eu não sei se vocês viram, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Só que, tipo assim, nossa, acho que ninguém via. É porque tem um desenho, né, que é Avatar, que aí tem uma pessoa, um personagem, né, lá dentro de Korra, que a gente vê, é o desenho, não é os bichos azul não. Tipo assim, ela é uma ditadora, né? E eu vou colocar a imagem aqui, eu tô pensando, eu acho, tomara que vocês tenham visto, né? Porque eu não quero ser o único que tenha visto isso. Bom, aí essa personagem aqui é o seguinte, ela quer unir o reino da Terra, e aí ela faz o seguinte, ela começa a coagir os prefeitos, os locais, né? Os chefias locais das terras, das províncias, para ser aliado ao governo dela, assim como no protetorado é a área de influência. Cara, quando eu fui estudar isso, eu fiquei, nossa, é igualzinha, o nome dela é Kuvira. Tipo assim, nossa, é igualzinha a Kuvira, porque, tipo assim, ela administrava e ela colocava, tipo assim, era submetida ao governo, as áreas que ela tomava de volta pro reino da terra, eram as áreas que voltavam pro governo dela, que estavam sobre as mãos dela. Sob, não sobre. Bom, e aí é isso, essa pra vocês entenderem mais, lembra da Kuvira, né? Vocês nem sabem quem é, né? Ai, triste. Bom, e sim, mas lembra dela porque as colônias, tipo assim, eu lembro, quando vou falar disso, eu lembro da Guiana Francesa. Não tem, ela é meio que uma colônia, um território ultramar, né, enfim. Mas é meio que uma colônia, lá não tem um líder em si, não tem um prefeito que é debaixo da corte, não, lá é mais ou menos uma colônia. Protetorado, chefias locais ou governos. Aí, áreas de influência submetidas ao governo, ok? Beleza? Beleza? Esse aqui é o princípio do imperialismo. Eu acho que os professores não precisam ter dom de desenho, né? Enfim. Essa aqui é a África. Bom, agora eu vou falar sobre o imperialismo na África. Bom, porque eu já falei da África, né? Enfim. Pra falar sobre o novo, né, colonialismo, a gente tem que falar de novo sobre o velho. Pra entender isso mais na África, acontece o seguinte. Lá no século XIV, não, lá no século XV, perdão, século XVI, existe um cara chamado Bartolomeu Dias, que aí ele faz rotas e ele consegue, tipo assim, ele era um português, né, assim como a gente pode ver também outros exemplos, né, como Cristóvão Colombo e também como Vasco da Gama, que eles, tipo assim, eles conheceram vários territórios, além do que eles conseguiram territórios para também aumentar a colonização. Bom, enfim. E esse Bartolomeu Dias, ele foi passando... Essa aqui é a rota do Bartolomeu Dias, né? Esse aqui, tipo assim, esse aqui é o navio, onde ele vai passando com o navio dele. Aí ele passa e para aqui na África. Aí depois ele passa, para aqui. E depois a gente vê que depois ele dá a volta e vai lá para a Índia. A gente pode também falar dele sobre a Índia, né?
Bom, isso também meio que deu início na colonização da África. Porque isso foi lá no século XV, século XVI, que ele já começou a conquistar, digamos assim, a conhecer o exterior, começou a conhecer a costa da África. Só que aí, a colonização da África, a neocolonização foi mais fácil, digamos assim, porque eles já conheciam alguns territórios. Porque eles tinham mapas, né? Assim como cartógrafos, geógrafos, essas coisas. Eles iam lá, nossa, deve estar um vento nesse microfone, né? Enfim, e aí esses cartógrafos, eles iam lá para tentar colonizar, só que já estavam com os mapas, né? Então se tornou muito mais fácil a colonização no exterior, na costa. Então, as primeiras áreas a serem colonizadas foram a própria costa, digamos assim. Digamos que esse território aqui é tal e tal e tal, foram a costa, tá vendo? Na costa. E aí sobrou o centro, sobrou o interior. Aí, isso no imperialismo na África foi meio que uma corrida. Todo imperialismo foi uma corrida, tipo assim, uma corrida de obstáculos para ver quem conquistava mais território primeiro, quem ficava mais rico primeiro. Bom, mas por quê? Como assim? É porque pensa, né? Você tem uma disputa para conseguir mais dinheiro, igual eu estava falando antes, escoar a população, isso e aquilo. Todo mundo vai querer, não vai? Todas as potências vão querer. E aí as potências começaram potências como a Inglaterra, né, que foram as primeiras a fazer isso, elas começaram a conquistar o exterior. E aí começou a ter uma corrida também mais pro interior. Enfim, mas isso teve uma corrida, né, para conquistar mais. Bom, falando sobre isso, né. Mas agora eu quero falar que, tipo assim, na minha opinião, o imperialismo na África foi o que mais, foi o pior, digamos assim, foi o mais impiedoso, mais cruel, porque eles não tinham realmente misericórdia das pessoas, tipo assim, eles pegavam os escravos, cortavam as mãos, tipo assim, se não conseguisse, nossa, a gente tá tombando aqui, eu tô com medo de cair, eles cortavam as mãos dos escravos, eles escravizavam realmente, né, como escravos, os africanos, porque eles consideravam uma raça menor, igual, tipo assim, tem a teoria do darwinismo, né, do Darwin, Charles Darwin, sobre a evolução das espécies, né? E aí tinha alguns filósofos da época, alguns pensadores, corromperam essa ideia e acharam que, tipo assim, como o Darwin tá falando de animais, né? Que tem animais que usam mais alguma coisa, mas, enfim. E aí alguns pensadores começavam a achar que a raça era mais... era melhor. Por exemplo, a minha raça, né, como branca, digamos assim, como eles falavam caucasiana, essa raça, digamos, ela era mais evoluída que as outras, ela tinha realmente mais coisas genéticas mais poderosas que as outras, né, mais inteligência, então, tipo assim, eles consideravam os outros piores, né, então não tinha realmente uma misericórdia com eles. Bom, e aí foi realmente muito cruel, muito cruel. Bom, eu vou pegar ali um exemplo para vocês, calma aí. Olha aqui, eu vou ler só esse negócio aqui. O Congo belga. Assim como a Alemanha e a Itália, a Bélgica também saiu atrasada na busca por colônias da África, viu? Aquela corrida de obstáculos. Restando para o rei Leopoldo, né? Aí, em 1876, alegando a organização de expedições humanitárias que levariam o progresso e a civilização aos povos do Congo. Instituiu seu governo ali, viu? Aquela desculpa que eles falavam, ah não, eu vou ajudar eles, eu vou levar a sociedade deles para melhor, a gente vai ser muito bonzinho com eles. Olha aqui. Apesar do verniz humanitário que atribuiu à conquista, Leopoldo II estava interessado nas riquezas naturais da região e deu início a uma ávida exploração dos recursos do Congo. Inicialmente foi o marfim, e após a dizimação dos elefantes da região, a exploração da borracha, matéria-prima muito utilizada na nascente da indústria automobilística. Bom, olha, continuando aqui. A exploração desses produtos era feita pela população congolesa escravizada, que era obrigada a cumprir cotas na extração. Quando eles não alcançavam a cota estipulada, os escravizados eram punidos com mutilações e agressões aos membros da família. Então, viu, gente? Eles falavam... Calma aí. Eles falavam que eles eram os bonzinhos, né, que ajudavam, só que não, eles eram os capeta, entendeu? Só que deu tudo errado. Não, deu tudo certo, né, pro plano deles, infelizmente. E aí, como a gente falou, como eu falei, teve uma corrida, né, para conseguir todos os territórios. E aí a África começou a ser muito dividida de acordo com os interesses das pessoas da Europa. Ou seja, digamos que tem uma tribo rival, essa tribo aqui tem duas tribos.
essa tribo aqui tal e a tribo Bir. Aí essas duas aqui são inimigas. Mas, tipo assim, digamos que essa terra é da Itália. Não, da Inglaterra. Tipo assim, eles não estão nem aí. Eles pensam assim, território deles, tipo assim, o território é meu, tô nem aí se eles se matarem, né, tal e tal coisa. Então, muitas coisas horríveis foram acontecendo na África. Eles não ligavam pra cultura deles, então eles não ligavam pra religião deles, nem nada. Então, tipo assim, a população, né, por exemplo, teve muitos conflitos étnicos contra os próprios moradores da região, os nativos, né, contra os colonizadores. E também teve muitos conflitos étnicos entre os próprios, porque começou a ter muita desintegração, vou usar essa palavra, desintegração da sociedade, da cidade africana, por exemplo. Que ela começou a tipo assim, ser destruída pelos próprios colonizadores. Então, ok, então bora lá pro colonialismo na Ásia. Gente, tô falando muito rápido, né? Vou expirar. Bom, gente, assim como eu tava falando antes do Bartolomeu Dias. Tá. Tomara que não dê pra ouvir, porque eu tô ouvindo um carro de som passando no fundo. Saiu, que bom. Assim, gente, como a gente tá falando sobre Bartolomeu Dias, né? A gente viu que ele tava indo pra Índia. Aí ele tava indo pra Índia, ok, tudo bem. Aí tudo bem, né? Ele tava indo pra Índia. E aí isso ajudou também bastante também numa criação de comércio com a própria Inglaterra com a Índia. Porque a Índia era realmente muito rica em especiarias. Porque especiarias como a gente vê, tecidos, como temperos, essas coisas. Eles eram muito ricos e eles ganhavam muito dinheiro isso. Então a Inglaterra viu, cara, uma oportunidade ali, enfim. E aí existia uma companhia chamada Companhia Britânica das Índias Orientais, que ela só servia mesmo para comércio, para comercializar. Só que isso lá no século XV, século XVI, século XVII, século XVIII também. Então, como a gente falou antes, agora, né, no século XIX, século XX, a estratégia é outra, não é só comércio. E aí é o seguinte, como a gente tá falando antes, a Inglaterra começou a conquistar a Índia, e ela conquistou a Índia. Mesmo com muitos, a gente tá falando antes sobre a África, a mesma coisa. Sem importando com a cultura, sem importando com a religião, sem importando com nada. Digamos assim, digamos que o meu território ele tá sendo ameaçado de ser roubado, né? Porque os outros países, todo mundo tava querendo um pouquinho de terra, né? E, ou seja, a Inglaterra ficou com medo dos outros países roubarem dela. O que ela fez? Ela começou a criar, com essa companhia britânica das Índias Orientais, ela começou a juntar também exército. Ela começou a treinar indianos para ser aliada dela nessa luta. Para proteger o próprio território indiano de outros ladrões, né, digamos assim, de territórios que eram dos países. Porque a Inglaterra não queria concorrência, né? Óbvio. Aí, assim, digamos, ela começou a treinar os indianos para proteger o país dela. Só que aí eles não estavam nem aí. Tipo assim, pra cultura, pra religião, nem nada. E como eles eram muito rígidos, muito cruéis com a população indiana, começou a gerar uma revolta, certo? Assim, uma certa revolta. E revolta dos cipaios é uma revolta que aparece nos livros também, porque cipaios eram esses indianos que eram treinados para proteger. Eram uma forte força militar da Índia. E o que aconteceu? Uma forte força, né? Ficou meio redundante. E aí, o estopim para fazer isso, né? Dizem que é porque as armas que tinham, as armas, né? A proteção delas era feita de carne, ou de boi, ou de vaca, né? Ou de porcos. E isso, tipo assim, gerou um sério descontentamento religioso. Nossa, gente, não tô conseguindo falar. Gerou um sério descontentamento religioso dos próprios indianos, tanto de origem hindu quanto os muçulmanos, porque os outros consideravam os porcos como considerado uma carne, não uma quadripodre, uma carne que não era limpa, uma carne que não era pura, que não era tipo assim uma carne boa para o consumo, não, mas tipo assim, numa parte religiosa, uma carne impura, isso mesmo, uma carne impura. E aí os outros, né, acreditavam que os bois eram sagrados, então tipo assim,
Se tiver boi morto e porco morto, eles não gostaram disso. E eles começaram a se revoltar contra a Inglaterra. Só que também não deu nada. Como sendo um governo muito autoritário, eles acabaram destruindo essas revoltas, como muitas outras que surgiram depois. Tinha, lógico, descontentamento com eles. Bom, mas a gente também pode falar sobre o colonialismo na China, o imperialismo na China, né? A China, assim como... Não hoje, né? Mas a China, anteriormente, ela era muito fechada. E também ela era muito, muito fechada mesmo. Bom, a gente pode ver também que a China, ela era dividida em áreas de influência, como a gente viu antes, né? Que eram áreas submetidas ao governo. Bom, e a China, como sendo um território muito fechado, e sendo também muito rica, né? A Inglaterra também queria ela. E foi um pouco triste, né, a relação da China, porque ela também sofreu bastante. Não tanto como a África, mas ela sofreu muito também. Bom, a gente pode ver que é o seguinte, como ela sendo muito fechada, a Inglaterra querendo conquistar ela, o que ela conquistou? Como que ela conquistou a China? Ela fez o seguinte, existia uma droga chamada ópio, que ela era extraída da planta chamada papoula. E aí, essa droga, o ópio, ela era muito, muito consumida, realmente muito consumida na China. E aí, era uma ótima chance, né, da Inglaterra conquistar a China. Bom, e aí a Inglaterra começou a comercializar ópio com a China. Isso ajudou bastante, né, tipo assim, no comércio deles começou a ter mais relação. Mais ou menos, né, mais ou menos, porque o governo chinês ele realmente não gostava da Inglaterra, mas a população queria o ópio. Então eles começaram a comprar muito ópio, muito ópio, muito ópio. Realmente muito ópio. A população começando a ser viciada em droga, no ópio, né? E aí Bom, assim, a China ela começou a perceber que a população estava sendo viciada em droga, né? E ela proibiu o consumo de ópio. E aí a Inglaterra, né, tipo assim, nossa, você está fazendo o quê? Você proibiu? Ela proibiu sim. E aí ela aceitou isso como uma ofensa. E o que ela fez? Ela meio que obrigou a China um tratado. Ela meio que começou a lutar contra a China. Começou a, tipo assim, guerrear mesmo contra a China. E aí a China realmente perdeu, né? Porque ela não tinha como ganhar da Inglaterra sendo uma potência tão, tão grande, né? E o que aconteceu? Ela foi obrigada a assinar um tratado. É um tratado que cedia muitos bens. Quer ver? Eu vou ver aqui. Não preciso falar não que eu já sei. Que é tipo assim, um tratado que a China assinou, ela tinha que doar cinco portos, né, muito importantes para a Inglaterra, também para outros países. Ou seja, como ela sendo muito fechada economicamente, ela foi forçada a se abrir, tipo assim, para o mundo. E aí, ela sendo forçada a se abrir para o mundo, né, ela também, tipo assim, a China sofreu muito com isso. Porque economicamente ela sofreu muito, né? Porque além de ela dar 5 portos que ela usava muito, né? 5 portos importantíssimos para ela teve que pagar uma indenização muito grande, teve que pagar dinheiro para Inglaterra por causa disso. E também ela teve que dar privilégios e dar imunização para o exército, né? Tipo assim, para a Inglaterra, no país dela, tipo assim, podia fazer o que ela quisesse, meio que assim. E também, além disso, ela cedeu o território de Hong Kong, que a gente também vê na história de Hong Kong, né, que ele era comandado pelos britânicos, depois ele foi expulso, né, enfim. Mas você viu tanto que a China perdeu nesse tratado, né? Mas, tipo assim, tadinha da China. E aí, como ela sofrendo tanto, né, e a população percebendo isso, começou a ter muita revolta. Tipo assim, as pessoas começaram a se rebelar contra esses estrangeiros, porque começaram a ir lá e também não respeitar, assim como os outros começaram a não respeitar culturalmente e religiosamente também. E aí a gente vai ver também sobre a Guerra dos Boxers, que é uma guerra, não uma guerra, mas tipo assim, são revoltas dos próprios chineses contra os estrangeiros. E eles começam a se rebelar, começam assim, se reunir para se rebelar. Só que assim como as outras revoltas, não deu certo. E aí como eles perceberam que estava se rebelando, e aí a Inglaterra judiou mais ainda do povo chinês. E tadinhos, sofreram muito, tadinho deles. Então, gente, eu acho que aqui acaba meio que o imperialismo, né? Depois começa a ter mais outras matérias, né? Porque, um exemplo, no imperialismo na África, como vai ter muita briga por causa de territórios, porque é o seguinte, na África, uma coisa que eu não falei, um exemplo,
se a Inglaterra tava com uma briga, com um exemplo, a Inglaterra contra a França, ela não vai lutar contra a França na própria Europa. Ela tomaria um lugar da França. Isso começa a ter muita guerra, muita briga entre os povos. E também com tanto domínio assim, a gente pode ver que muitos locais da África falam inglês, falam francês, falam português, falam muitas línguas, por causa desse domínio, que foi forçado, né? E aí a gente vai ver que vai ter a Primeira Guerra Mundial. Um dos motivos principais também foram esses, dessas guerras, dessas brigas contra os próprios países na África. Então, gente, aqui meio que acaba aqui a matéria do imperialismo. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal, deixa o like, dá uma sugestão aqui pra gente melhorar o canal. E bora lá, gente. Você acha que vou tentar gravar mais vídeos? Eu acho que vocês vão gostar dos vídeos que vão sair essa semana.